Parte 2, resposta no parte 2. Então, parte 2 é aqui, parte 2 é aqui. Tipo, eu não vou dizer exatamente o que é ainda o conteúdo da aula, tá? Mas vai ficar claro já já. Então, uma pergunta bem rapidinha. O que você prefere, né? Receber 2 milhões de reais ou 1 centavo e sair dobrando todo dia por 30 dias? Né? Acabou-se. Joga no bet. Então, mas por quê? Por que a segunda é melhor? Mas eu vou começar com 1 centavo, pô, porque ela é melhor. Bora fazer a conta, bora fazer a conta. No dia 1. No dia 1 tem 1 centavo. Tem 1 centavo. No dia 2. Tenho 2. No dia 3. Eu tenho 4. O 4. 8. 16. É 2,29, né? Dividido por 100. Dividido por 100, não. Só 2 elevado... 2 elevado a 29 centavos. Ver se tem real, 100%. Ah, sim. Não, tudo bem, tudo bem. Bom, com 6 dias, eu tô com 32 centavos. Tá meio triste a minha vida ainda. Ainda. Então, bora continuar. 64. R$1,28. Poxa. 8 dias para chegar em R$1, velho. 8 dias. Bora confiar. Vou confiar em vocês. Seria massa, né? Dá R$2,56, 9. E agora 5,12. 10 dias para chegar em 5 conto. 5 conto é o quê? 2 passagens de ônibus, né? É uma passagem inteira? E meia. Na minha época eu comprava coxinha com 5 conto. Coxinha da grande. E, bom, o negócio agora vai esquentar, né? Eu vou escrever aqui do lado, fazer aqui com 11. Eu escrevi um bocado aqui, tá? 10.024 centavos. 1.024 centavos. Aí agora, 2.048 centavos. É um bom jogo, né? 2.048 também. Maré. 40 e quanto? 96. Pronto, Chegou em 13 dias, R$40. Parabéns. Não faz nada com isso. Passou praticamente o meio do mês já, né? Aí, 81, 92, aqui eu vou ter que olhar, tá? Aqui eu não decorei mais, não. E, finalmente, R$100. Uhul! No meio do mês. 15 dias, eu cheguei em R$100. Então, aí agora, como vai dobrar, eu espero que dê uma porrada e o negócio saia disparado aí, né? Então, eu vou dar um fast forward aí. Quando eu chegar no dia 20, eu vou ter 5 mil. Dá um iPhone usado. Um Play 5. Com 25, eu cheguei em 167.772,16 centavos. Do 1 ao milhão, do 1 ao milhão. Chegamos lá, estamos chegando. Aí agora, eu vou escrever os 3 últimos com 28.
você tem 2, 1, 7, 7 e 28 centavos. Então, você tem isso aqui, 1 milhão. Primeira vez que você bateu 1 milhão é isso daí. A gente chegava a milhões aí. 29. 2 milhões 600, 84, 354 e 56 centavos. Finalmente, no último dia, você está com 5 milhões 368.706 e 12 centavos. Aí, vale a pena. Vale muito mais a pena eu começar com 1 centavo e sair dobrando. Tá? É. Hã? É. Mas, tipo, é um negócio não tão intuitivo, né? Você olha assim e, pô, 1 centavo, tal. O negócio demora para engatar. Eu demoro 15 dias para chegar em R$100, pô. Tem uma história parecida com essa, que é da criação do xadrez, tá? Eu amo as histórias que conta. Eu paro de fazer Do grão de arroz. Tem várias versões da criação do xadrez. Uma delas eu acho que é árabe ou indiana, não tenho certeza. E o cara chegou pro rei e disse que tinha um jogo e que queria, por mostrar aquele jogo, só 1 grão de arroz a cada casa do tabuleiro. Só que o tabuleiro, quer dizer, né? Ia começar com 1 e cada casa ia dobrando. Na verdade era isso. Só que o tabuleiro, é um tabuleiro de xadrez, aqui eu não vou conseguir desenhar tão bonitinho, mas tem aqui as casas, né? Como desenho, né? Então, aí vem aqui as casas pintadas. Você já tem noção do que é o tabuleiro de xadrez, não precisa fazer tão belo, não. E depois? Alagoana, velho. E, tipo, o tabuleiro de xadrez, ele tem 8 por 8. Então, no total... É o tabuleiro do Harry Potter. Tem uma mágica aí no meio que não é isso que você tá vendo, não. Tem mais casas aí, tá? O tabuleiro de xadrez é 8 por 8. Então, tem 64 casas. A brincadeira do cara era 1 grão de arroz dobrar a cada casa. Então, no final, no primeiro, você teria essas mesmas coisas. 1, 2, 4, 8, 16, blá, blá, blá. Só que no final você teria 2 elevado a 64. Isso é um número gigantesco. Tá? Semana que vem, eu vou mostrar um jeito de você dizer quantos dígitos tem 2 elevado a 64. Isso é útil em alguns momentos. Você descobrir qual é o tamanho do número. Então, mas são basicamente a mesma história, tá? Em 2 versões diferentes. Eu, hoje, quero fazer um problema. Eu vou chamar de problema A. Amanhã eu faço B. Se der tempo hoje. Sem usar calculadora. Eu não vou responder ele agora, tá? Sem usar calculadora. Vai em qual? No 2, é o menos óbvio. Assim, né? 5 é maior que 2, só que aquelas potências ali em cima é 150, tá? Não sei se tá bom de... Não sei se tá bom de enxergar, mas... Basicamente, a brincadeira é o seguinte, né? 2 é menor que 5, só que as potências lá estão diferentes. A potência do 2 é muito maior do que a potência do 5. Tem alguma coisa estranha aqui. Eu acho que é 2. E depois... Deixa eu ver... Isso mesmo, Miguel. Uma fórmula seria aquilo dali mesmo. Tá certo. E... Bom, eu vou chegar numa versão... A gente vai definir algumas coisas que vai para dizer qual a resposta dessa pergunta, tá? Okay. Descobriu sem calcular?
Beleza. Já sei o que você vai fazer. Já sei o que você vai fazer. Beleza. Isso mesmo. Então, bora ver por que isso tudo tá certo. Tá? A gente vai precisar definir algumas coisas. Então, só uma mini revisão, tá? O que é A elevado a N? A vezes... Então, vou começar assim, né? A vezes 1. A elevado a 1 é só A. A ao quadrado é A vezes A. A ao cubo é A vezes A, vezes A, vezes A. E isso daqui me diz que A elevado a N é a mesma coisa que eu fazer, multiplicar aí A caras. N vezes. Tá? Só isso. Isso a gente já usou muito. Outra propriedade que a gente usou muito. O que é N mais M? É eu multiplicar A N mais M vezes. Concorda com isso? A elevado a N é eu multiplicar A repetida tanto de número que está lá em cima. N vezes. Então, N mais M é eu repetir ele N mais M vezes. Beleza? Então, eu vou fazer assim, ó. Aqui eu tenho N. E aqui eu vou ter M. Meu M é muito estranho. O que é o primeiro? A elevado a N. O que é o segundo? A elevado a M. Então, o que a gente já usou muito, isso daí, está sendo provado. N mais M, quando está na potência, ele separa no produto. Só isso, está sendo provado. Então, isso era uma propriedade que a gente usou muito, muito, muito. E não tem muita graça, né? Por exemplo, todos os exemplos que a gente já fez cabem aí no meio. Tipo, o que é isso? É eu pegar, multiplicar esse cara 4 vezes. Aqui 3. E agora a quarta. Então, só que você sabe que o produto de raízes, quando você multiplica ela 2 vezes, ela some na raiz. Então, aqui em cima, eu tenho 3. Nesses dois também tenho 3. Então, em cima eu vou ter 9 sobre 3 vezes 3 elevado à quarta. Tem 4 vezes no denominador, né? O sinal sumiu. No final, isso daqui dá 1 sobre 9. Ok? Só estou simplificando aí. Então, beleza. Então, para potências naturais, você sabe, né? Números naturais. 1, 2, 3, 4, você sabe. E o que é A elevado a menos 1? É 1 sobre A. A gente vai definir assim. Agora, a gente não tem como fazer, tipo, antes a gente tinha um produto de N caras. Você não tem como fazer o produto de N menos 1 caras. Não faz sentido isso pra gente. Tá? Então, a gente vai definir assim. Então, o que é o A elevado a menos N? É eu pegar o cara, multiplicar ele N vezes. Então, isso daqui, N vezes. E o que é isso? Bom, cada um é uma fração daquele tipo, no final, vai dar isso. Outra propriedade que talvez algum já soubesse. A elevado a menos N
é só você inverter a fração, né? Então, ok? Beleza. Eu acho que eu botei um exemplo chatinho aqui. Tipo, o que é menos 2 elevado a menos 3? Toda vez que eu aprendia isso, eu queria multiplicar esses dois números. Eu dizia que era 6. Toda vez eu queria multiplicar. Não é multiplicar, tá? É você repetir. Então, o que é o menos? É você inverter o cara. Então, vai ficar assim. E agora, o que é aquele cara ali embaixo é você repetir ele 3 vezes. Quando você repetir, 1 sobre menos 8. De boa? Acho que todo mundo tá ok até aqui. Beleza. Agora é que vem umas coisinhas mais chatinhas. A gente viu para número inteiro, quer dizer, para número inteiro, né? Primeiro para positivo, agora para negativo. E o que é uma fração, quando você eleva uma fração? O que é 1 sobre quê, por exemplo? Raiz Q eu vou chamar de outra coisa, tá? Vou dizer assim, ó. É só um nome mais bonitinho que raiz Q. É a raiz Qésima. Toda vez eu me enrolo para escrever ésima. É a raiz Qésima de A. A gente vai definir ela sendo isso aqui. 1 sobre esse cara é igual a esse jovem. É isso. Bom, do mesmo jeito. Se eu botar ali Q igual a 2, por exemplo, vai aparecer a raiz quadrada. Se eu botar Q igual a 3, vai aparecer a raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, e assim por diante. Aí vale para qualquer canto. E o que significa se eu trocar aquele 1 lá em cima por um P? Quando eu boto aqui o P, você já viu que... Bom, eu vou fazer uma conta que vocês vão concordar comigo. Isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre Q mais 1 sobre Q mais 1 sobre Q P vezes. Ok? Só estou somando as frações, nada demais. Então, o que significa cada cara desse? Cada soma dessa, a gente viu lá atrás, que se transformar num produto. Então, aqui fica 1 sobre Q. Bom, P vezes também. Então, A1 sobre Q, P vezes. E o que é que eu quero chegar com isso? Cada um desses eu transformo em raiz e no final eu tenho isso. Opa. Agora que eu estou vendo que eu estou escrevendo com a que eu não gosto. Quando você tem uma fração, o cara no numerador, ele vira a potência do cara aqui de dentro. E no denominador, ele vira a raiz daqui de fora. Eu ia dizer isso. Tem uma história de luz e sombra, eu nunca aprendi. Eu sei que existe. Tá? Então... Mas tem uma coisa aí que eu tô escondendo, tá? Eu só calculo raiz de número positivo. Tá? Porque era uma observação, né, que eu tinha feito antes. Vou deixar aqui embaixo. Você tem isso daqui.
Isso daí, eu dizer que o B é a raiz enésima do A, se o cara é positivo, e quando eu elevar o B a N, ele me dá o A. Tá? Então, a raiz que eu calculo, ela é sempre positiva. Ah, mas, por exemplo, existe raiz cúbica de menos 8. Beleza. E o cara não é positivo. Não, o cara é positivo sim. Isso daí dá menos 2. Só que o sinal que tem ali é por conta... O B, nesse caso, é 2. O sinal que está aparecendo aí é por causa do menos 8. Tá? Então... Bom, e de novo, tá? Tem as mesmas propriedades. As mesmas propriedades. Eu já vou listar todo mundo. Tipo, coisa que você precisa fazer, né, com raiz. Eu tenho um produto de uma raiz. Raiz enésima de A vezes B. O que você acha que é isso? Beleza. Então, mesma coisa que a gente tinha para... Bom, a prova é a mesma, tá? Não tem dificuldade, não. Beleza, essa é a primeira. Depois eu vou fazer uma coisa mais geral. Agora, isso daqui. O que aqui dá? Toda vez que tiver um produto, eu já falei, né? Para mim não existe... só existem duas operações, né? Soma e produto. Soma e multiplicação. Toda vez que você tem uma multiplicação, a raiz quebra. Toda vez. Só toma cuidado com o sinal. Então, vale isso. Beleza. Uma outra bem fácil. O que é... Eu meio que demonstrei isso. Isso daqui. Eu pegar uma raiz e multiplicar ela algumas vezes, m vezes. O m entra. É basicamente essa conta aqui. É esse pedaço. E você chega aqui. O m entra. O 4. O que é uma raiz de uma raiz? Multiplicação. Tá? Então... N... Beleza? Acho que só tem mais um. Que é basicamente essa quarta de uma forma diferente. Ou uma propriedade da quarta, que sai da quarta. Você tem N vezes P. E estou calculando a raiz M desse número elevado a M vezes P. Corta o P. Bom, se você lembrar que isso aí é uma fração, quando você botar na fração, vai sumir o P. Tá? A prova disso é bem facinho, tá? Eu estou escondendo, mas no texto eu estou fazendo a prova. Então, se você olhar lá no material, vai ter a prova mais bonitinha. Não de todas, talvez. De uma ou outra. Mas de boa, tá aí. Para que serve isso? Porque aparece esse tipo de questão. Não sei se é com Z. Tá. Com Z? Você tem esse número. Você tem uma fração. Racionalizar ela é sumir com a fração. Com a raiz no denominador. Esse é o cara chato. Então, bom, para racionalizar esse tipo de coisa, um truque legal, né, que você lembrar, é a diferença de quadrados. Isso dá para fazer com outras potências também.
Não tem problema, não. Só que essa identidade vai ser um pouquinho mais longa. A gente tem aquela identidade ali. Que é a diferença de quadrados. Então, um cara legal de eu multiplicar e dividir é pela mesma fração, pelo mesmo cara do denominador, só trocando o sinal do meio. Então, eu acho que alguém nunca fez questão desse tipo? Não? Quem nunca fez questão desse tipo? Nunca fez? Beleza. Eu vou multiplicar por esse cara. Estou trocando só o sinal do denominador, tá? Esse segundo pedaço, ele é 1. Que é a mesma coisa no numerador e no denominador. Então não tem nada de novo aí. E aqui embaixo, por que eu estou fazendo isso? Se você olhar, ó, aqui tem um menos, aqui tem um mais. É exatamente o que está acontecendo. Aqui tem um menos, aqui tem um mais. E os caras estão repetidos. Então, se eu usar aquela formulazinha, aqui no numerador eu multiplico os caras, e embaixo eu vou ter isso. Bom, e agora você usa algumas das propriedades aí de cima, e que... Exato. Aqui vai dar 3 menos 4. Menos 5. Então, o denominador deu menos 1. E agora você pode continuar a sua vida, né? Agora aqui dá mais fácil. Vou escrever assim, 5. Eu vou trocar o cara aqui de dentro. 2 menos raiz de 3. Agora 10 menos 5 raiz de 3. Beleza? Eu racionalizei. Tinha uma raiz no denominador, eu sumi com ela. Esse truque funciona por conta dessas propriedades. Bom, mas isso é coisa... uma pergunta bem fácil, né? Tipo, racionaliza esse número. A expressão que normalmente aparece é um pouquinho pior. Ela vai aparecer já já. Não, pode ser. Mas é porque racionalizar esse número é muito fácil. Normalmente o cara dá uma bagaceira e diz assim, esse número é igual ao quê? Aí você usa essas propriedades aí. Mas não tem muita coisa, não. Então, outros exemplos, né? O que é 7 elevado a 2 nonos? Raiz nona de 7 ao quadrado. É a mesma coisa que raiz nona de 49. O que é isso? Não sei. Mas é isso. Pergunta lá a calculadora, ela vai responder. Eu não tenho noção de quanto são esses números. Isso é só notação que eu estou mostrando. De novo, quando eu via esse tipo de coisa, eu queria multiplicar muito esses números. Eu ia dizer que isso daí é igual a menos 5. Menos 1/5, na verdade. Eu multiplicava o número de baixo com o número de cima. Não faça isso. Não faça isso. O que é isso? Quanto é que dá essa fração aí? Quanto é que dá esse número aí? Vai dar raiz 15 de 3. Primeiro, aquele menos inverte a fração. Tá? Então, é a mesma coisa de fazer isso. Vou fazer com calma. Fazer assim, elevado a menos 1. Entendi. Porque pegar o nome de inglês, né? Que mais. Então, eu inverto a fração de dentro e fico só com esse cara. E agora você usa aquela propriedade lá da raiz pésima, né, da definição, que isso daqui é raiz quinta de 3 ao cubo. Isso aqui é a raiz quinta de 27, né? De novo, não sei quanto é isso. Não tenho noção de quanto é isso. Entendeu? Beleza.
Agora a gente falou de número positivo, de número negativo, de fração e de número racional. O que é 2 elevado a π? Eu só fui entender há um ano atrás o que era isso. Eu nunca tinha parado para pensar. Mais um pouco, não é isso ainda. O π é o π que você sabe mesmo. 3,14, 15, 9, 2, 6, 8, 3, 5, 5, 3. Uma vez eu decorei 50 casas. Eu queria me testar, saber quanto minha cabeça estava boa. E por 4 dias eu decorei 50 casas, no 5º dia eu decorei 80, no 6º eu esqueci tudo. Porque é muita coisa. Bom, mas o que é isso? Isso daí não está bem definido, tá? A gente não define, não existe definição disso. Basicamente, resposta chata. Você vai fazer 2 elevado a 3. Bom. Professor. Diga aí. A Lona pediu aqui para o senhor repetir o final da última explicação. Ah, foi mal, Luciano. Foi mal, não vi. Desse daqui, do item 2? Valeu, viu, Pedro? Diga aí. Isso aí, professor. Ela falou aqui. Júlia? Ah, sim, não sei. Deixa eu ver. Se ela tiver, ela não vai usar aqui, ela vai vir pela internet na classe dela. Não, de boa, de boa. Beleza. A Gessiane está perguntando, pedindo para eu explicar de novo. Primeiro, eu estou vendo o seguinte. Menos 1 vezes essa fração dá igual a esse número. Beleza? Então, o que é isso? Eu vou apagar aqui e vou fazer de novo. É a mesma coisa de eu fazer um e depois o outro. Então, aqui primeiro tem um menos 1 e o outro lá era elevado a 3/5. Beleza? O que é elevado a menos 1? É você inverter a fração, tá? Você vir aqui, ó. Menos 1 é você inverter. Então, quando eu inverto essa fração, fica só 3. 3 elevado a isso. Quanto é isso? Aí você vem aqui. Ó, quando você tinha uma fração, elevado a uma fração, o P, ele vinha para aqui de baixo e o denominador aparecia aqui na frente. Aí você volta aqui, fala aqui, ó, raiz quinta de 3 elevado a 3. Beleza? E 3 elevado a 3 é 27. Só isso. Entendeu? Bom, não estou vendo a resposta. Mas se não entendeu, fala aí, tá? Bom, tá chegando ao fim as minhas propriedades, tá? Eu vou voltar para aquele problema lá que eu queria resolver. Mas, tipo, o π era 3,14, 15... Deixa eu ver, eu escrevi um bocado de π aqui. 9265... 358. Hoje eu só lembro até aqui. Tá faltando um 6, né? Verdade. Então... Agora tá certo, né? Bom, tem π é isso. E quanto equivale aquele negócio? 2 elevado a π. É você fazer 2 elevado a 3. Isso vai dar 8. Você faz 2 elevado a 3.1. 3.14. 2 elevado a 3.141. Vocês estão entendendo? Estou completando o número do π. O que é que isso está me dando? Uma aproximação. Aqui dá 8. Bom, aqui eu não tenho calculadora.
Deixa eu só abrir aqui minha calculadora para dar uma... que essa conta eu não fiz. Mas aqui vai dar 8 elevado... ou 2 elevado a 3,1. Calculadora científica. 3,1. Isso aqui vai dar 8,57. Esse daqui, ponto 81. 82. Então, tá aumentando aí de pouquinho, né? 82, 4, blá, blá, blá. Então, ele parece que está andando para algum canto, esse número. Ele está se aproximando de alguma coisa. De fato, ele vai se aproximar, tá? No final, esse cara... então... Esse cara, aproximadamente, quando você bota aqui na sua calculadora, é 8,8249, tal. Então, essa é uma aproximação, tá? Eu pego os caras iniciais, vou aproximando eles, caso a caso, dígito a dígito, e vejo que aqui dá um valor aproximado. Quando é que você para? Quando você achar que tá bom. Basicamente isso. Computadores fazem isso, tá? Computadores fazem isso. Então, só propriedades gerais. Propriedades gerais agora. Acabou, eu já elevei a número inteiro, a número natural, a número inteiro, a número racional e irracional. Então, acabou os meus números. Então, eu vou mostrar todas as propriedades possíveis. Que nada mais é que só um replay do que tinha aparecido já. Então, eu vou chamar de P, essas propriedades. Então, P1, quando eu somo aqui, eu quebro em multiplicação. Nada de novo, isso já tinha aparecido. O P2, eu vou chamar uma coisa interessante. O que é isso, né? Em cima, eu vou ter M caras. Eu vou ter M caras, vou escrever assim. E embaixo, eu vou ter alguma coisa bem parecida, N vezes. Vai simplificar um bocado de gente aí. No final, vai dar M menos N. O tanto que apareceu embaixo, eu consigo simplificar e pronto. Você sabe quanto é alguma coisa elevada a zero? É 1. Sabe por quê? Por causa disso. 1 é isso daqui. Concorda? Incrível! Tem um teorema que diz aí que n menos n é 0. Então, A elevado a 0 igual a 1. Eu estou enrolando. Isso não vale para todo caso. 0 elevado a 0. 0 elevado a 0. Se eu botar o A igual a 0, eu estou dividindo por 0 ali. Não pode. Isso aí só vale para caras diferentes de 0. 0 elevado a 0 não dá. A gente chama de indeterminação. Pode dar qualquer número que você quiser. 0 elevado a 0. De novo, quando você tinha um produto, ele se transformava no produto, se repetindo as potências. A última, IV, não, a penúltima, na verdade, é a mesma coisa, tá? Não vou repetir, então vou escrever essa sendo a última mesmo. A elevado a N vezes isso é a mesma coisa que multiplicar os expoentes lá. Então, basicamente são essas 4 regras. Tem uma quinta, mas a quinta é uma repetição da terceira ali. Quer dizer, a quinta que eu escreveria é a repetição da terceira, então não vou escrever não. Isso vale, tá? Para todo
A e B positivo, MN inteiros, racionais, enfim, vale para qualquer cara. Só toma cuidado com o sinal de novo e com zero, para você não estar dividindo com zero. Bora voltar. O que era o problema? O problema era decidir quem era maior. Dois elevado a isso ou 5 elevado a isso. Beleza. Como é teu nome, bicho? Alexandre, pronto. O Alexandre, ele disse que percebeu a maracutaia que tinha aí, né? Que o MDC desses caras é 50. Eu escreveria isso como dica. Dois elevado a 7 é isso daqui. E 128, obviamente, é maior que 125. Que é 5 elevado a 3. Então é 2 elevado a 3. 2 elevado a 3. Beleza. O 2 elevado a 350, quando você faz uma continha, você vê que é 7 vezes 50. 350 é 7 vezes 50. Isso daqui é a mesma coisa que o quê? 2 elevado a 7 vezes 50. Bom, o 2 elevado a 7, ele é maior que 5 a 3 ao cubo, né? Então eu troco esse cara. Só o cara de dentro. E magicamente, 3 vezes 50, 150. Então, o maior entre esses dois números é esse daqui. Eu só estou trocando esse cara aqui do meio por esse. Beleza? Bom, como é que você faria isso sem calculadora? Você tem que olhar essas potências. As potências dizem muito sobre esses números, tá? Já que a gente fez o problema A, bora fazer o problema B. Quem é maior? De novo. 31 elevado a 11 ou 17 sobre isso. Eita. Rapaz. Beba aí água devagar. Bom, minha dica, não é que nem o problema passado. Não dá para fazer a mesma coisa. Os potências agora não vão ajudar. Mas por que o 17? Diga. O quê? Diga aí, por que você acha? O 31 elevado a 11, a gente pode ver que aproximar os números ali, 32 e 16. Aí, 31 elevado a 11 é menor que 32 elevado a 11. Aí, 32 elevado a 11 é a mesma coisa que o 2 aqui a 11, que é 2 elevado a 5. É maior. E o 17, no caso, é menor, no caso positivo. Aí, o 17 é maior que o 16, elevado a 14. Depois elevado a 4. Aí, vai ficar 2 elevado a 4 a 14. Aí, o 17 elevado a 14 é maior que o 2 a 56. E o 31 é menor que o 2 elevado a 55, então o 17 é maior. Fez isso em um segundo, foi, bicho? Não, é leitura de parecida. Tá, guardou essa ideia, né? Só que eu tentei o livro, que é o Ciclos Matemáticos. Perfeito. Aí eu vi essa questão e ele resolveu. Essas ideias brilhantes não são minhas, não, tá? Essas questões assim não são minhas, não.
Eu estou roubando em algum canto. Bom, mas a ideia é você tentar... Exatamente isso. Só que o jeito que eu fiz é você tentar estimar... Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer isso aqui, ó. Se isso aqui for maior que 1, é a mesma coisa que o A ser maior que B. E se essa fração for menor que 1, é a mesma coisa que o A menor que B. Concorda? Só estou multiplicando por B aí. Então, eu vou tentar descobrir se eu pegar esses dois números, botar numa fração, dividir um pelo outro, se ele vai ser maior ou menor. Só isso. Então, a gente tem isso. E agora eu vou pegar esse 31, botar no numerador, sobre o outro 17 lá. Beleza. Esse 14, eu vou escrever ele espertamente como 11 mais 3. Por que 11? Porque é a potência que está em cima. Concorda? Sim, tá. 17 é 11 mais 3. Bom, esse mais, ele virava produto. 17 vezes 11, vezes isso. 17 vezes 11. 17 elevado a 11 vezes 17 elevado a 3. Beleza. E tudo que está elevado a 11 eu consigo juntar num canto só. Isso aqui é 31 sobre 17 elevado a 11 vezes esse cidadão. Que restou. Eu juntei todas as potências iguais em um único parêntese. Pô, e agora? Bom, minha vida está quase boa agora. Quase. Deixa eu ver se tem algum passo melhor agora. Bom, dá para saber mais ou menos quanto é aquela fração, né? Agora é uma fração que eu não consigo calcular, entre dois números. Vocês dizem que era aproximadamente quanto? 1, alguma coisa? Porque se fosse 2, já daria para 34. Exato. 17 vezes 2 dá 34. Então, aquela fração ali é menor que 2. Então, o que está entre parênteses, eu vou trocar por 2. Porque a fração é menor que 2. E o outro cara, eu repito. Beleza. Pô, 17, você vai comer uma pizza com 17 pessoas. Se um faltar, tu vai comer mais. Graças a Deus. Concordam? É a matemática que eu gosto. Então, aquela fração ali que está sendo dividida por 17, se eu trocar aquele 17 por 16, eu vou encontrar um número maior. Quanto é 16? Em potências de 2. Isso aqui é 2, a quarta. A câmera está tampando. Valeu. 2 elevado a 12. Deixa eu repetir só então. O 16 é 2 elevado a quarta. Como está sendo elevado tudo a 3 ali, a gente repete isso aqui. Beleza. Então, bora continuar a conta. Isso aqui dá 2 elevado a 11 sobre 2 elevado a 4 vezes 3. Isso daqui dá embaixo. Dá 2 elevado a 12. E agora é a diferença desses dois expoentes, né? 11 menos 12. Isso aqui é menos 1. Vixe, Maria, o que é menos 1 mesmo? 1 meio.
que era que eu estava querendo saber? Se o cara era maior ou menor que 1, essa fração. Eu estou estimando um negócio que dá pelo menos 1/2, então ela é menor que 1. Ou seja, o meu numerador é maior que o denominador. Esse cara aqui é o maior. Tem que estimar, é. Tá ligado? Então, eu vou tentar procurar alguns outros problemas e certamente vai ter um problema na lista. Só para treinar. Se tiver muito difícil, se pegar um problema muito difícil, eu boto a dica. Como eu botei praticamente todas as caixinhas dessa última lista. Tá bom? Mas... deixa eu ver. Bora fazer só um último. Tá? O último agora é um problema totalmente mais simples. Só para treinar pela última vez isso daqui. Professor, você explica de novo a parte do numerador? Ah, valeu. Eita, poxa, eu não tô lendo, né? Foi mal. Porque o final dá o numerador, beleza. É aqui, ó. Essa minha conta todinha, eu estava tentando chegar se a fração era menor que 1 ou maior que 1. Tá? Então, eu fiz um bocado de conta, fiz uns truquezinhos no meio para chegar em potências de 2. Que potência de 2 eu consigo calcular e estava aí no meio. Então, no final de tudo, eu estou estimando, ó, ele é menor que esse número. Só que esse número é menor que 1. Então, é justamente esse primeiro caso aqui, ó. Beleza? Opa, desculpa. Ah, não. Eu falei errado, né? Agora que eu tô vendo. Eu marquei errado. O cara ser menor que 1, quer dizer que eu tô dividindo por um número que é muito maior. Valeu mesmo, cara. Então, é esse cara daqui, né? O cara do numerador é menor que o denominador. Ou seja, esse cara aqui é o maior. Foi mal. Eu apontei o errado. Foi mal. Beleza? Desculpa aí. Bom. Só para acabar, bora fazer esse. Eu não sei quanto é que dá a resposta não, tá? 2 mais 3 é o que? Menos 1. Beleza. Eu sei que tem uma prova que eu tenho. Ela... eu acho que é da SpaceX. Bom, até hoje cai prova assim, tá? Questão de um concurso tipo IME, ITA. Simplifica isso aqui. Tá ligado? Então... mas não é difícil não, pô. Não é difícil não. E amanhã a gente vai usar essas ideias para calcular outras coisas. A gente vai resolver equações agora, amanhã. Tá? Alguém tem resposta aí já? 59 dividido por 2. 59 dividido por 2, eu não sei, tá? Alguém encontrou outra coisa? Alguém vai tentar encontrar outra coisa? Deu uma preguiça agora. Minha deu 28, pô. Como? Minha deu 28. Olha, tem uma resposta diferente aqui. Bora postar 1000 conto na sua resposta? Um cabo encontrou 28 aqui. Eita, 2 cabos encontraram diferente. Bom, o negócio é, você tem que usar tudo que... aquelas propriedades, né? Tudo que era que tinha aquelas propriedades. Bora fazer. Primeiro, né? Deu quanto? Isso daqui, eu vou fazer termo a termo. Tá? Bem devagar. O que é essa fração aqui? Eu vou fazer termo a termo.
a mesma coisa que 1 sobre raiz de 4. Beleza. Isso daqui é a mesma coisa que isso, vezes isso. Beleza? Então, eu vou inverter a fração. A fração fica simplesmente 2. E esse cara daí é a raiz quadrada de 4, que é 2. Mais ou menos 2, mas vamos. Não, Não. Ele Não? explicou, Não. inclusive. é sempre positivo. Se fosse menos 2, eu tinha que encontrar dois números que multiplicado dava menos 2. Não tem como. Produto de dois números sempre é positivo. Ou 0. Você pega... Encontre dois números que o produto seja menos 1. Não tem. Por que não tem? Menos que sempre é mais, mais que mais sempre é menos. Exatamente. Então, não tem como fazer a mesma coisa que dá menos 2. É isso que você está dizendo, né? Você está dizendo que esse negócio é mais ou menos 2, não é? Então, mas menos 2 vezes menos 2 dá 4. Dá. Só que eu estou jogando fora o cara que é negativo. A raiz eu jogo fora. Tá? Então, a resposta disso aqui é 2. Beleza? Tem que ser função, tem que ser função. E quando inverter, tem que ser função também. Eu vou falar exatamente disso amanhã. Não vai escapar, não. Beleza. O próximo cara. 81 elevado a esse troço. 3 elevado a 4 vezes 3 sobre 4 com 4. 3 é o 2. Mais 4 de Pedro encontrou outro número já. 9 a 6. Isso daqui é... Bom, o que é 81, né? 81 é uma potência de 3. Exato. Então, eu vou fazer o seguinte, né? 81 É 27. é 3 a quarta vezes isso. Concorda? Então, é 4 vezes esse cara. O 4 aí na fração no expoente vai sumir. Aí vai ficar só 3 elevado a 3. Dá 27. Tranquilo? Quanto a menos 2 elevado a menos 1. Na verdade, quanto a isso? Isso aqui é só inverter, é um meio. E esse cara, qualquer coisa elevado a 0 é 1, a não ser que seja o 0. Fica 29,5. Aí, somar isso tudo, né? Então, isso daqui, o primeiro termo é 2, o segundo dá 27, esse daqui menos meio, e o último é mais ou menos mais. Você disse que era quanto? 29? 29,5. Porque é 29. Ah, tá, porque tem menos meio. Beleza. Isso aqui dá 29. Eu estou fazendo... Isso aqui dá 50 e... beleza, concordo. O outro ano, espero que você seja igual ao outro ano de Natal. Falei para descarregar. Não, mas valeu, pô, valeu. Cabeça boa, pô. Diga aí. O quê? Mais um? Beleza. Eu estou fazendo o seguinte. 2 mais 27. Deu 29. 1 menos meio. Deu meio. Eu só fiz isso, tá? Mas independente de como fosse a conta que você fosse fazer, no final ia dar 59 sobre 2. Beleza? Tudo ok?
Ganhou. Ela explicou. Assim, não é que eu tô reclamando. A hora? Esquece. A hora? É hora? É? Você tem que fazer contigo. É, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, a gente acaba aqui por hoje, tá? Valeu. É, 4h20 já. 4h20, é. 2 funcionários. Por que o 29 virou diretamente 59 dividido por 2? Porque o 29 mais meio de 59 sobre 2? Porque você faz assim, ó. 29 mais meio é a mesma coisa que isso daqui sobre 2. Eu estou somando essas duas frações. Você faz essa conta no numerador dá 59. Tá? Dá 58. Beleza, agora eu entendi. Beleza? Outra dúvida aí? Sim, já tirei. Beleza. Valeuzão, galera. Tchau, tchau. Obrigadão.